Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Vamos agora para a nossa terceira aula dentro do módulo 1. Nós vamos falar um pouco sobre Durkheim. Nessa aula, eu gostaria que vocês estivessem aí psicologicamente preparados, porque é uma aula um pouquinho mais longa, mas ela é de extrema importância. O Durkheim é um autor que cai em todas as provas do Enem, então a gente tem que ficar bem atento. O que vai cair especificamente... a gente não tem muita certeza não, mas com certeza aquilo que eu vou te passar aqui vai cair. Então bora lá. Vamos primeiro falar dos três pilares da sociologia. Os três pilares da sociologia são os três principais teóricos dentro da sociologia clássica. Então, também considerados, esses três pilares como sendo os pais da sociologia. A gente tem o Karl Marx, a gente tem o Max Weber e o Émile Durkheim. Eles vão dando dimensão científica à sociologia. E eles começaram a estudar essa ciência de uma maneira muito mais sistemática, de uma maneira que pudesse ali organizar, não só o pensamento, mas também fazer com que houvesse ali regras, de perceber as regras de funcionamento da sociedade. E eles vão procurar determinar as normas que regem essas relações sociais. A gente vai ver agora cada um deles de uma maneira mais detalhada, de uma maneira mais profunda, para que você fique melhor preparado. Primeiro a gente vai começar a falar sobre o Durkheim. Mas, Carla, por que você não começou a falar lá do Karl Marx, já que ele nasceu primeiro e ele começa com essas fundamentações primeiro? Porque dentro da sociologia, a gente tem o hábito de partir do mais simples para o mais complexo. Nesse caso, falar do Durkheim, falar do Weber, apesar do Durkheim ter várias definições que a gente vai trabalhar aqui, ele é o mais simples de ser compreendido. Quando você chegar lá no Karl Marx, cara, você já vai tirar de letra, vai ser uma coisinha delicinha de se fazer. Então, bora falar primeiro do Durkheim. O Durkheim, sociólogo francês, ele vai tentar emancipar a sociologia. O que significa isso? Ele vai tentar tornar a sociologia independente das outras teorias para entender sobre a sociedade e para colocar a sociologia como sendo uma disciplina rigorosamente científica. Ele vai estabelecer os princípios e os limites, rompendo com essas ideias de senso comum. Aliás, é uma coisa que a gente precisava abrir mão, Essas ideias de senso comum, esses achismos, que vão interpretando as coisas de uma maneira muito vulgar, muito sem critério. O Durkheim já falava assim, não, pode parar com esse negócio. Para com esse negócio de achar as coisas. Achar qualquer um acha. Eu quero ver ter certeza. Então, o Durkheim, ele vai fundamentar a sua teoria a partir de alguns conceitos, que é o de coesão, divisão do trabalho e fato social. E depois a gente vai ver também sobre o pensamento coletivo, o nosso comportamento coletivo. Mas calma que cada coisa é o seu tempo. Então o Durkheim, ele que vive ali no final do século XIX e início do século XX, e nesse momento... Querido, querida, por favor, esteja atento às suas aulas de história. Por quê? Se você não se lembra das suas aulas de história, daquilo que acontece no século XIX, no século XX, aí o bicho pega. Então eu sugiro você dar uma olhadinha lá também, tá? Então nessa época, o que ele vai observando? Que vai tendo um processo de transformação social muito acelerado, que vai sendo promovido pelo sistema capitalista naquela época, e dentro dessas transformações, ele vai perceber as transformações essencialmente nas funções sociais, que ao mesmo tempo, sendo tão diferentes, elas eram muito integradas. E para compreender esse processo, o Durkheim, ele parte da hipótese de que todas as sociedades, elas partem de algum tipo de divisão social. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil, que assim você não fica tão perdido, Imagina o seguinte, quando você pensa na sociedade que você está vivendo aí, no lugar que você vive, você percebe que as pessoas têm várias funções. Cada um tem aí o seu trabalho, você deve ter o seu. Ah, Carla, mas eu sou estudante. Não tem problema, a gente entende dentro da sociedade que você, mesmo sendo apenas estudante, se você não tem uma outra função, você está exercendo ali uma função social. Então você vai olhando em volta, você vai vendo as pessoas que estão no seu entorno e vão percebendo que cada uma tem ali a sua função, O seu trabalho, o seu posicionamento dentro da sociedade, beleza. E dentro das tribos indígenas isso acontece? Claro que acontece, não é porque é uma tribo indígena que você não vai ter ali divisão do trabalho. Então, por exemplo, você tem o pajé, você tem o chefe tribal, você tem os homens, você tem as mulheres. Pô, que legal, cada um com a sua função. Então o Durkheim vai percebendo que o que vai definindo essa sociedade é justamente essa divisão do trabalho.
E essa divisão, que está presente em todos os setores da sociedade também, vai mostrar para o Durkheim que quanto mais desenvolvida essa divisão, maior será essa diferenciação profissional. O que vai criar, do ponto de vista dele, essa interdependência funcional. Carla, mas o que é isso? Assim, ai, você fala umas palavras às vezes, pelo amor de Deus. Vou te explicar. A interdependência funcional, ela vem no seguinte sentido. Você não concorda comigo? Por exemplo, você que está agora assistindo essa aula, eu não sei se você está assistindo pelo celular, pelo tablet, pelo computador, mas de algum lugar você está assistindo. Você já parou para pensar quantas pessoas estão envolvidas no processo para que este equipamento chegue até a sua mão e que você possa assistir essa aula? Ó, vem comigo, imagina a situação. Para se construir esse objeto que você tem na tua mão, pode ser um celular, um tablet, um computador, não importa. Olha quantas pessoas estiveram envolvidas no processo de construção desse equipamento. Parou para pensar nisso? Agora eu vou simplificar, porque se a gente ficar dando muito detalhe, a coisa vai bem longe. Imagina para esse equipamento chegar até a tua mão. Quantas pessoas estavam trabalhando em função disso, para que esse equipamento chegasse até você? Desde aquele que vai fabricar essa peça, essa máquina, até aquele que vai colocar isso para ser embalado, que vai chegar num lugar que vai depois transportar até você, que vai chegar na sua mão e vai ter eu aqui. Né? Para quê? Para fazer essa aula linda, maravilhosa para você, meu querido, minha querida. Então, vai ter, além de mim, as outras pessoas que estão aqui atrás dos bastidores e que sem elas nós não estaríamos aqui. Você está vendo quanta gente está envolvida nesse processo? Então, isso vai mostrando que quanto mais complexa essa sociedade, maior será essa divisão. E aí, quando você tem essa divisão, quando você tem essa divisão cada vez maior, isso vai fazendo com que a gente se torne cada vez mais dependente das pessoas, mesmo daquelas que você nem conhece. Porque olha só, você não sabe quem foi que fez o seu equipamento, mas você dependeu dele para estar na tua mão, não concorda? Então, diante disso, a gente vai percebendo que toda essa interdependência funcional, ela vai contribuir para que a gente tenha essa coesão social. É por isso que, do ponto de vista do Durkheim, é preciso aceitar as funções e colocar essas funções em prática para que a gente esteja coeso. Então, seria mais ou menos assim, do mesmo jeito que eu dependo de você para estar aqui, porque sem você, o que seria de mim? O que seria desta persona sem você? Você também precisa de mim para passar no Enem, é claro, né? E diante disso a gente vai tendo o ponto de vista dele, colocando o trabalho como sendo um elemento fundamental para as sociedades. Então, por isso, Durkheim é chamado de funcionalista. Não esqueça disso, por favor. Ele é visto como funcionalista. O que isso significa? Ele vai basear suas análises nas funções sociais. E eu coloquei para vocês aqui algumas pessoas, né, que tem aqui, exercem aí as suas funções sociais, além de mim, além de você, é claro, e além de um monte de gente que também está aqui envolvido. A gente tem um trabalho do Durkheim que é super importante, inclusive eu tenho esse livro, aliás, eu tenho vários, mas eu não empresto nenhum, sabe porque eu morro de ciúme dos meus livros. Mas voltando aqui, esse livro aqui, As Regras do Método Sociológico, que foi publicado em 1895, já faz um tempinho aí, ele também vai definir como objeto de estudo os fatos sociais, que também são extremamente importantes para a gente compreender a sociedade como ela é hoje. Para esse autor, para o Durkheim, o fato social ele é experimentado pelo indivíduo como uma realidade sendo independente e pré-existente. O que seria essa realidade independente? Porque não depende da sua vontade para existir, por isso que é independente. E ela é pré-existente porque também não depende da sua existência, ou mesmo da existência da sua geração. E aí é que a gente vai entendendo, por exemplo, quando a gente tem a educação e quando a gente tem a linguagem. Eu coloquei para você a linguagem de sinais porque aí você ia entender melhor quando eu falo sobre linguagem. Quando a gente pensa sobre a educação, por exemplo, pensa sobre ela de um modo geral. A gente pode pensar na educação da escola, na educação que você vai ter depois lá na universidade. A gente pode pensar, por exemplo, na educação daquela que vem de casa, na educação que vem da sua religião, pode ser também. Quando a gente está olhando para essas formas educacionais, elas são pré-existentes ao indivíduo, ou seja, elas existem mesmo antes de você existir. E elas também são independentes da sua vontade. Então, tipo, não vai adiantar você falar assim, eu não quero que seja desse jeito.
não tem querer. Quando você vê, você já está lá no meio do negócio, você já está assim, todo assim impregnado dessas formas de educação diferentes que a gente vai recebendo ao longo da vida. Então é independente da nossa vontade, do mesmo jeito que a linguagem. Eu coloquei aqui a linguagem de sinais para você visualizar isso. Mas pensa comigo, imagina se eu chegasse para você, o Durkheim é francês, eu dando essa aula em francês, acho que não ia rolar, né? Você fala, cara, ela tá doida? Ela tá pensando que ela tá lá na França para dar essa aula? Claro que não, né? Então o que ela vai, o que eu vou pensar? Não você, o que eu vou pensar? Bom, já que eu estou no Brasil, eu estou produzindo uma aula para alguém que sabe da língua portuguesa, desta falada no Brasil, automaticamente isso vai me obrigar, a gente vai falar sobre essa coação já já, vai me obrigar a agir de uma maneira que seja entendida por todos vocês. Então eu aprendo logo cedo essa linguagem, eu vou compreendendo logo cedo como é que isso funciona, quais são esses vícios de linguagem, quais são as gírias, esses negócios que a gente pode falar, que não pode falar, dependendo do horário, dependendo do tempo, dependendo das pessoas, enfim. Então a gente vai tendo essa linguagem que existe antes de eu nascer e que vai se impor sobre mim, independente da minha vontade. E assim a gente continua a vida, né, gente? E diante disso, a gente vai ter então os fatos sociais. Aí você fala, nossa, Carla, mas que lousa imensa! Calma, jovem mancebo, porque eu vou colocar para você todos aqui, explicar tudo direitinho para você. Quando a gente pensa sobre os fatos sociais, eles têm 3 características básicas, você precisa saber dessas 3 características básicas, né? Olha, eu tô tão empolgada que de vez em quando até engulo as palavras. Calma, que eu vou me acalmar aqui para você. Então, voltando aqui. A gente tem como 3 características: coerção social, elas são exteriores ao indivíduo e elas são generalizadas. O que isso significa? Se você parar para pensar, eu te dei o exemplo da educação e eu te dei o exemplo sobre a linguagem. A linguagem, por exemplo, ela nos coage. O que isso significa? Eu não posso falar uma outra língua num país, por exemplo, como o nosso, que fala a língua portuguesa. Então, eu sou coagida a falar esta linguagem para que eu possa ser entendida por você. E aí é claro, gente, que a coação é tudo aquilo que nos obriga a agir de uma determinada maneira, mesmo que seja contra a nossa vontade. A gente vai ver também que existem outros exemplos além desses, né? Elas podem ser também exteriores ao indivíduo. Elas são exteriores ao indivíduo. O que isso significa? Que vai acontecer independente da minha vontade e ela também vai acontecer independente da minha existência. Então, por isso que ela é exterior ao indivíduo. Eu não nasço sabendo a língua portuguesa, eu aprendo a falar a língua portuguesa, por isso que ela é exterior. E ela também vai ser generalizada, no caso da linguagem em si. Não estou falando da língua portuguesa agora especificamente, mas da linguagem em si. O que isso significa? Quando você vai percebendo que todas as sociedades, ou quase todas as sociedades, possuem a sua forma de linguagem. Então, claro que elas são diferentes, né, de sociedade para sociedade, mas praticamente todas, se não todas as sociedades, possuem essa forma, né, de se comunicar, essa maneira de se comunicar. Por isso que a gente precisa entender essas 3 características básicas que caem no Enem, sim, tá? E o Durkheim, ele vai aconselhar que os fatos sociais fossem encarados como coisas, porque de repente você pode ver isso no enunciado. Carla, mas olha só, tá aqui escrito que os fatos sociais são as coisas. Essa palavra tá correta, tá? Porque é assim que ele entendia as coisas, ou seja, entendia os fatos sociais. Então, do ponto de vista dele, para se entender esses fatos sociais, a gente precisa ser isento das nossas paixões, dos nossos preconceitos, dos nossos desejos, porque se a gente não for dessa forma, a gente não vai ser objetivo na análise desses fatos sociais. Então ele entendia que a gente precisava ter um método que fosse objetivo, utilizando, por exemplo, né, da observação, da descrição, da comparação, do cálculo estatístico, entre outras coisas, para a gente perceber se existe uma regularidade ou não sobre esses fatos sociais. Diante disso, a gente vai ver que o cientista, ele também precisa se manter afastado das opiniões que são dadas pelos envolvidos. Porque se você estiver analisando um fato, mas você se deixa levar por aquilo que os outros falam, você pode incorrer em erro, por isso que é importante. Uma das coisas que ele também vai lembrar que, embora as pessoas tenham opiniões sobre as coisas e tenham juízos de valor, é importante para você entender o fato social que esse
esses juízos de valor, essas opiniões, elas podem servir de indicadores para esses fatos sociais, porque elas podem mascarar essa organização social. E eu coloquei para você, inclusive, o exemplo das fake news, que é uma coisa assim muito atual, infelizmente. Aliás, pelo Durkheim eu nem podia usar a palavra infelizmente, tá? Mas assim, que é muito atual, está presente não só na sociedade brasileira, mas em praticamente todas as sociedades. E essa fake news, ela é justamente a construção de opinião. Ela é justamente a construção de algo baseado num juízo de valor individual. Então, ela não é verdadeira. Ela não vai ter ali uma relação científica, uma relação objetiva. E é isso que pode mascarar essas leis de organização social. Por isso que a gente tem que ficar bem atento, e aí você leva isso para a tua vida, viu? Não é só para você fazer lá o Enem, não. Leva isso para a vida também. E nesse sentido, para a gente compreender os fatos sociais, a gente precisa, antes de tudo, ter racionalidade, objetividade e busca pela realidade. É uma coisa que o Durkheim sempre chama a atenção da gente sobre isso. O Durkheim também vai se atentar sobre o fato social, um fato social bastante conhecido, né, e bastante comentado, que é a consciência coletiva. Quem nunca, né? Eu nem posso falar nada. Quando a gente vai pensar sobre essa consciência coletiva, a gente tem que entender que, primeiro, cada um de nós tem uma consciência individual. Aliás, sobre consciência individual, tem uma música do Capital Inicial que eu amo, não sei se você conhece, não sei se é do meu tempo, apesar de, né? Assim, eu sou relativamente jovem, não tanto. Mas enfim, né, pulando isso. Quando a gente vai pensando sobre a consciência individual, eu falo para você lembrar daquela musiquinha do Capital Inicial, se você sabe dela, que diz o seguinte: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Aquilo é a tua consciência individual. Mas quando você está em grupo, quando você está junto com outras pessoas, que até coloquei aqui uma imagem para você, você tem uma tendência de assumir esses padrões de conduta, de comportamento desse grupo. Pode ser desse, pode ser de qualquer outro, viu? Que é o que a gente chama, então, de consciência coletiva. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente vê no Brasil e no mundo situações muito gritantes, como, por exemplo, o linchamento. O linchamento é o que o Durkheim chamaria de patológico, é algo que sai do padrão normal da sociedade. Mas olha só, as pessoas que estão envolvidas num linchamento, se elas estivessem sozinhas, se elas não estivessem envolvidas com um grupo, será que elas teriam partido para o linchamento? Aí você vai pensando assim, será que o fato de estar em grupo é o que move, o que motiva essa galera a linchar? Até me faltou o ar, perdão, né? A fazer esse linchamento. Então, assim, a gente vai percebendo que individualmente, talvez a gente fizesse coisas ou deixasse de fazer por conta da nossa consciência individual. Entretanto, quando a gente está em grupo, nós somos muito motivados por essa relação coletiva e é daí que vem a nossa consciência coletiva. E aí eu te convido a pensar sobre isso. Você já percebeu que as pessoas se vestem de uma maneira muito semelhante uns dos outros, independente do lugar onde elas vivem? Você já percebeu, por exemplo, o quanto nós estamos cada vez mais conectados? E aí eu coloco até para você essas fotinhas do celular, uma coisa que a gente usa o tempo todo. E o quanto esse negocinho aqui, ó, vai influenciar o nosso pensamento coletivo toda vez que a gente está lá, ó, no celular, quantas coisas não vão influenciando esse pensamento coletivo. Então a gente tem que entender que essa consciência coletiva, e agora eu vou ser um pouquinho mais séria, porque pode ser que isso caia dessa forma para você no Enem, tá? Ela vai ser o conjunto de crenças desses sentimentos comuns, aquelas pessoas que estão dentro de uma mesma sociedade e que vão influenciar então o seu comportamento e a sua forma de pensamento. E essa consciência coletiva, ela está espalhada por toda a sociedade. Normalmente, ela aparece para nós de uma maneira como se fosse uma moral vigente. E eu tenho até um cuidadinho para falar sobre isso. Ela vai aparecer como um conjunto dessas regras que são estabelecidas pela sociedade e que vão atribuir para nós esse juízo de valor e que muitas vezes podem até delimitar os nossos atos individuais. Então, tem coisas que nós passamos a fazer, por exemplo, por conta de uma situação pandêmica, né? E isso vem de acordo com essa moral vigente que vai influenciar, então, a nossa consciência individual. Seria, então, essa consciência coletiva. Mas ela também define o que para uma sociedade é considerado como imoral, reprovável
ou criminoso. Você está vendo que eu coloquei essas palavras entre aspas, né? Eu deveria colocar essas palavras com muitas aspas, não com uma só. Porque olha só, quando você olha para essa foto aqui, ó, está vendo essa foto? Para algumas pessoas pode ser considerado imoral, porque você está vendo o dorso nu, né, de uma mulher. Então, para algumas pessoas pode ser imoral, mas para outras pessoas não. Para algumas pessoas, por exemplo, quando você vê com essa foto aqui, ó, né, pode ser reprovável a menina que brinca de carrinho, de caminhãozinho, e o menino que brinca de boneca. Para outras sociedades, não tem o menor problema, isso não é reprovável. E aqui eu coloquei essa arminha para você, porque olha só, se você é como eu, se você pensa como eu, quando você olha para uma arma como essa, você faz uma associação com violência. Então, para mim, toda vez que eu penso numa arma, eu faço uma relação com essa violência, não necessariamente com a criminalidade, mas mais com a violência. Mas muitas pessoas podem olhar para o mesmo objeto e fazer uma relação com aquilo que é criminoso, aquilo que está fora da lei, fora dos padrões. Então, isso vai ser variável. Cada sociedade vai ter o seu padrão de imoral, de reprovável ou de criminoso, que são alguns dos exemplos. E uma coisa que eu coloquei aqui para você se lembrar, que eu acho assim fundamental. Essa consciência coletiva é o que impõe padrões de comportamento e que nos leva aos pré-julgamentos. E todo pré-julgamento, ele é um pré-conceito, ou seja, um conceito prévio. Então eu fiz de propósito, eu coloquei para você essas imagens aqui justamente para você olhar para elas e para você olhar para si mesmo e falar, cara, será que isso me incomoda? Será que não me incomoda? Quando eu olho para isso, o que eu penso? Né? O que está por trás do meu pensamento? Porque muitas das vezes a maneira como você pensa sobre alguma coisa reflete essa consciência coletiva. Por isso que é muito importante. Então, pessoal, essa aula foi um pouquinho mais longa, mas ela foi extremamente necessária, porque a minha intenção aqui é preparar você assim super bem para o Enem. Eu espero que você esteja comigo na próxima aula e eu deixo para você aqui um meu beijo na alma. Até mais. Tchau, tchau.